Estamos iniciando o programa Marketing Business dessa semana, diretamente aqui dos estúdios da TVC. E o programa Marketing Business tem um oferecimento do Barra Grill Steakhouse. Hoje nós temos um convidado muito especial, uma autoridade pública que tem feito um trabalho excepcional. Realmente a gente tem que aplaudir, não só pela sua determinação, dedicação, mas por pensar grande e pensar lá na frente. Hoje eu recebo o secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca. Secretário, prazer recebê-lo aqui no programa Marketing Business. Marcelo, prazer é meu estar aqui com vocês na TVC, falando um pouco dessa pauta que é tão cara a todo cidadão fluminense, cidadão carioca, que é a pauta do turismo, um pouco do nosso trabalho e esse momento que a gente vive do Rio de Janeiro se consolidando como o principal destino desse país e um dos principais do mundo. Que maravilha. Secretário, o senhor está reassumindo a Secretaria de Turismo, evidentemente pelo belíssimo trabalho. Acabou de ser reeleito com mais de 52 mil votos, o mais votado do PP. O que é isso? Acho que é trabalho, né? Acho não, tenho certeza disso. Eu comecei a vida pública muito cedo, né? Vim de família de político, meu pai foi prefeito 4 vezes no município de Piraí, onde a gente pôde entregar muito na política. E eu, desde que vim para o mandato de deputado estadual, quando me elegi a primeira vez em 2010, procurei entregar muito trabalho. Pude ser secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Desenvolvimento Social durante um tempo. E agora a última missão que o governador Cláudio Castro me confiou, que foi assumir a pasta do turismo em novembro de 2020. A pasta difícil, um momento difícil de pandemia, né? A gente estava ainda no meio da pandemia, sem muito horizonte de vacinação. E a gente conseguiu planejar essa retomada com muita força. A eleição chegou, precisei me licenciar e disputei a eleição e me reelegi para o 4º mandato, né, fazendo muitas entregas por onde a gente passou. Tem feito fantásticas entregas, principalmente também na área do turismo, tanto e fruto da sua volta para a Secretaria. Eu queria iniciar o nosso programa, o nosso papo, na realidade, com uma pergunta simples e básica. Como anda o nosso turismo no estado do Rio de Janeiro? Marcelo, é um momento promissor para o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, durante a pandemia, sofreu como todo mundo, né? Especialmente na área do turismo, mas todo momento de dificuldade gera oportunidades. O Rio de Janeiro tem uma posição geográfica que fica próximo aos principais destinos emissores de turistas do país, que são São Paulo e Minas Gerais, depois do Rio de Janeiro. E a gente pôde aproveitar esse momento, que era um momento de turismo de proximidade, e de desenvolver outras áreas aqui do estado. O cidadão procurava, quando já começou a ter a flexibilidade sanitária, destinos próximos da sua residência, onde ele poderia se deslocar com a sua família no seu próprio veículo, destinos de turismo ao ar livre, turismo de natureza. Tudo essa conjuntura e a marca Rio de Janeiro fez com que a gente fosse o principal destino turístico do país durante a pandemia. Isso fez com que no interior, porque o Rio de Janeiro tem 12 regiões turísticas, é claro que a gente tem a nossa joia da coroa, a nossa principal marca, que é a capital do Rio de Janeiro, mas o interior são 12 regiões turísticas, a gente tem muitos tesouros pelo interior. Para todos os gostos, né? Para todos os gostos, turismo de mar, de montanha, de natureza, de aventura, então tem vários tipos de turismo, que durante a pandemia, como eu disse, esses outros destinos se consolidaram. Você pega a região ali das Agulhas Negras, Visconde de Mauá, Penedo, Itatiaia, Parque Nacional de Itatiaia, recebe um público que vem ali de São Paulo, próprio de carro, né? Não só da capital, mas do interior de São Paulo, que é muito rico. Você pega a região da Costa Verde, depois da reforma da estrada Paraty-Cunha, você também recebe ali de São Paulo um público que Paraty não tem um final de semana que você não vá, que não esteja lotado de paulistas, né, gastando o seu dinheiro na cidade. Aí você vai para a Serra Verde Imperial, quem chega por Minas Gerais, para ali em Itaipá, Vareal, que está se desenvolvendo muito. Toda aquela região, né, de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, receberam também muitos turistas no interior. E o turismo também da capital que foi para o interior do Rio. Viajando para dentro. Viajando para dentro. Costa do Sol, região ali dos lagos, ficou muito frequentada também durante a pandemia. Isso melhorou a qualidade do serviço no interior. Porque com o maior fluxo turístico, os negócios, né, os empresários precisaram se qualificar melhor, colocar mais investimento. Então a gente acabou aproveitando, né, o Rio de Janeiro esse momento. É claro que o sofrimento maior foi no turismo de negócios, por conta da dificuldade ou a nova cultura de fazer reuniões online, a diminuição do número de feiras presenciais. Convenções, congressos. Isso fez com que a capital tivesse sofrido muito, por conta dessa dificuldade de realização de eventos. Que a nossa
talvez principal vocação para atração do turismo perene, não só na alta temporada. Então a gente acabou criando uma marca muito forte, um destino muito forte de muitas oportunidades. O Rio de Janeiro é um estado pequeno, que em 3 horas e meia de carro você consegue se deslocar. Então a gente criou uma marca muito forte que fez com que na retomada, com a volta dos voos, com a volta do fluxo turístico, o Rio de Janeiro tenha se consolidado agora como o principal destino turístico desse país. Isso me faz, primeiramente, honrado em recebê-lo, não só pela sua competência, mas principalmente pelo olhar lá na frente. Quer dizer, a sua equipe, evidentemente com a sua gestão, entende e cada vez mais vem debruçando esforços, mostrando que o Rio de Janeiro é muito complexo, é muito rico, não só para o turismo de lazer, de negócios, como em diversas áreas, mas fundamentalmente dando vitrine a todas as características do Estado que tem para todos os gostos, né? E eu tenho visto pelos teus projetos que você tem procurado reunir os secretários municipais para debater e dialogar. Fala um pouquinho sobre isso. Essa necessidade da gente estar próximo do gestor, principalmente do gestor municipal. Perfeito. A gente tem que lembrar, principalmente quem vive aqui na capital, a diferença tanto cultural quanto de estrutura financeira dos municípios do interior para a capital e a região metropolitana. Você tem municípios do interior com o salário de um secretário, que muitas das vezes não é secretário de turismo, ele acumula turismo, cultura, esporte, lazer, juventude, tudo. Uma gama enorme de atividades, ele não chega a ganhar R$5.000 por mês. Então você montar a equipe é muito difícil no interior. Não só para o turismo, mas para as outras áreas também. Então a gente procurou estar próximo desses gestores para poder fazer a maior transferência de informação possível. A gente realizou primeiro um grande encontro com todos os gestores municipais, fiz questão de fazer isso em Niterói, para poder marcar que a gente está saindo um pouco da capital, para quebrar esse gelo. Perfeito. Eu costumo dizer, o Rio de Janeiro é um destino consolidado, tem muito a se fazer, a se organizar, mas é um destino consolidado. A gente precisa criar diversidade de destinos e é isso que a gente procurou fazer. Reunimos com todos os gestores municipais, a gente teve uma adesão enorme. Dos 92 municípios, nós tivemos nesse primeiro encontro, que foi no final do ano de 2020, em torno de 87 gestores municipais de turismo. Caramba. Então, uma adesão muito grande. Depois a gente avançou e identificou a necessidade de realizar fóruns regionais. Porque cada uma dessas 12 regiões tem sua característica. Cada uma tem seu gargalo, cada uma tem sua potencialidade, cada um tem o que se desenvolver. Então a gente procurou ir a cada uma dessas regiões, realizando fóruns de turismo, atraindo trade local, também fazendo grandes feiras de promoção dos destinos, né? A gente aproveitou esse momento que todo o trade se deslocava para esses fóruns para poder promover o que acontece nessas regiões. E a gente cumpriu a missão na primeira passagem nossa pela Secretaria de realizar os 12 fóruns. E ali a gente identificou muitas oportunidades, muitas coisas e desafios a serem enfrentados, aproximou, né, o turismo da capital com o interior, fazendo essa interação. E culminamos toda essa atividade realizando uma grande feira de turismo aqui na capital, no Jockey Club, uma área nobre do Rio de Janeiro. Que vocês estão vendo imagens, é Expo Turismo. Expo Rio Turismo. Expo Rio Turismo. Porque eu te confesso, Marcelo, muito indignado quando eu fui, por exemplo, a Gramado, que é um dos principais destinos turísticos do país hoje, e vi que lá existia uma grande feira de turismo, e o Rio de Janeiro, que é o principal destino, principal cidade, principal estado de atração turística do Brasil, não tinha uma feira de turismo. Então a gente iniciou esse projeto, a Expo Rio Turismo, num primeiro momento fazendo essa integração de região metropolitana com o interior. Então a gente teve espaço para todos os municípios exporem aqui seus atrativos. Colocamos muito fortemente uma área para o artesanato, apresentações culturais de todas as regiões, também os produtos do agronegócio do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro é pequeno em extensão, mas tem uma qualidade de produção do agronegócio muito grande. Então a gente integrou tudo isso com shows aqui com a marca do Rio de Janeiro. Então a gente circulou quase 20 mil pessoas nesse evento, né, fazendo a integração capital e interior e promovendo o Rio de Janeiro para fora também. Então foi uma atividade planejada, a gente chamou todo mundo primeiro, depois foi para a ponta e consolidou tudo isso com a Expo Rio, né, que já era num momento de retomada, as pessoas promovendo e ajudando nesse momento de retomada. Sempre trabalhando com, como você falou, planejamento a médio e longo prazo, que é importante a gente ter esse legado para a gestão não ficar presa à cabeça do gestor. A gente tem que ter um norte. Se a atividade turística para o Rio de Janeiro é uma atividade que é importante, que todos reconhecem que economicamente é importante para o estado do Rio de Janeiro, a gente precisa ter um norte, um planejamento, e é isso que a gente tem trabalhado ultimamente. E vamos ter mais Expo Rio? Com certeza. Esse foi um desafio que eu deixei na minha saída da gestão,
Na minha despedida, eu falei que uma das coisas que eu gostaria muito, independente de qual gestor assumisse, que o trade turístico não poderia deixar essa chama apagar. A gente precisa transformar a Expo Rio Turismo num evento internacional. Sensacional. Tem que ter esse objetivo, essa meta de trazer o trade internacional para o Rio de Janeiro, ampliando para ser uma feira nacional nos próximos anos e quem sabe daqui a 2, 3 anos a gente colocar uma marca de uma feira internacional de turismo aqui no Rio de Janeiro, que tem toda essa vocação. Já é desejo, o Rio de Janeiro de fato é destino, é claro que o olhar sempre é para a capital, mas quanto mais comunicação, quanto mais divulgação e quanto mais estar presente nas agências, dos operadores de viagem, as belezas do nosso estado, eu não tenho dúvida que isso passa a ser de fato destino, como vem crescendo muito, os números do turismo vêm crescendo muito, né? Quer dizer, pelo que a gente leu agora ultimamente, só vem aumentando, é isso? É isso, a gente já consegue retomar os números antes da pandemia. Os números de 2019 já retomam agora. Que bom. Para o ano de 2000, final de 21, início de 2022. Então a gente fica muito feliz com isso, muito resultado desse trabalho, porque você tem que trabalhar com infraestrutura turística, né? Você organizando o destino, promoção. Isso a gente fez muito, né? A promoção do destino Rio de Janeiro a gente fez muito como um todo, né? Claro, como reforçando isso, utilizando sempre a nossa principal marca, que é a capital, mas sempre colocando ali uma pincelada de uma fazenda do Vale do Café, de uma praia da região da Costa do Sol, né? Das ilhas da região da Costa Verde, dos palácios da Serra Verde Imperial. Que bom. Então a gente está sempre colocando numa campanha de promoção e divulgação, utilizando muito de mídias digitais, que é hoje, o modelo de hoje que dá resultado, é o presente. É claro que a gente continua fazendo a mídia tradicional, que é importante, né? Tem o seu público que ainda acessa muito a mídia tradicional, mas, por exemplo, durante o nosso principal projeto de promoção, que foi o Rio Continua Lindo e Perto. Vamos falar sobre isso, uma campanha maravilhosa. Inclusive a gente vai receber uma premiação agora na Fitur, em Madrid. Que legal. Que legal. Reconhecendo a importância desse programa para a retomada. A gente fez investimentos, eu lembro muito bem que eu circulava pelos estados e fazendo escala em Viracopos, ali em Campinas, que hoje é um dos principais aeroportos do país. Para acessar o Wi-Fi gratuito do aeroporto, você tinha que assistir um vídeo de turismo do Rio de Janeiro. Marketing. Então, marketing na veia. Na veia. Né? Então, todo esse trabalho estruturado tem dado o resultado da gente já conseguir retomar, que ainda é pouco. A gente estava em 2019 num momento de crescimento, a gente já consegue chegar naquele ponto, mas a gente tem que planejar o Rio de Janeiro aí para os próximos 10 anos, a gente ter consolidado um número expressivo e ampliar a nossa participação no PIB da economia do Rio de Janeiro com a área do turismo. Sensacional. Olha, é muito importante para nós, para a nossa audiência extremamente qualificada, ouvi-lo, não só pela sua trajetória política, e enfim, está indo para o 4º mandato, mas fundamentalmente por olhar o turismo do Rio de Janeiro como uma grande indústria. A gente vem falando aqui, enfim, são mais de 20 entrevistados e sempre eu procuro colocar isso em pauta, falando que o turismo é o nosso principal negócio. Quer dizer, grandes cidades do mundo, grandes locais do mundo entenderam, e não só entenderam, como conscientizaram a população que, de fato, esse é um negócio da sua cidade, do seu país, né? Mas, principalmente, investiram grandiosamente em campanhas, em ações de marketing, porque não se faz omelete sem ovo, né? Então, se você não tiver do poder público e também de empresários um investimento significativo nesse negócio, isso está comprovado pelo estudo da Fundação Getúlio Vargas. A cada $1 aplicado em ações de marketing, volta a 4. Secretário, falando de investimentos, falamos há pouco aqui nos bastidores, e me faz muito feliz o governador Cláudio Castro, olhar e dentro das limitações, investir na sua pasta, investir em recursos para que o Estado do Rio de Janeiro ganhe amplitude, não só nacional como internacional. Como é que vem sendo esse aporte? Eu sei que ainda é pouco, né? Quer dizer, não é o necessário, lamentavelmente, mas já é para iniciar. É claro que precisamos de muito mais. Como é que esse entendimento e esse olhar do governador em função desse investimento para as ações de marketing do Estado? O que facilitou muito o nosso trabalho foi essa visão do governador Cláudio Castro. Perfeito. Ele é um apaixonado pela pauta, ele me convenceu a ser secretário de turismo, uma pauta que eu sempre fui muito próximo, mas nunca tinha atuado diretamente, apesar de ser da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa. Ele me convenceu que ele gostaria, naquele momento, de planejar a retomada do turismo e dar o protagonismo que o Rio de Janeiro merece pós-pandemia. E fez um compromisso comigo, falou, não faltarão recursos. Que bom.
Traga os projetos que a gente vai poder fazer o aporte. E assim foi feito, né? Tanto na campanha de promoção do Rio Continua Lindo e Perto, nós fizemos uma ação fora do Rio de Janeiro de investimento de 12 milhões de reais em mídia fora do Rio de Janeiro. Muito focado em mídia digital, como eu disse. Eu dei o exemplo do aeroporto de Viracopos, mas também, por exemplo, chegava em Brasília, quem conhece ali a Esplanada dos Ministérios, tem um painel gigante de LED num daqueles shopping centers ali, né? Acho que é Conjunto Nacional. Isso. Ali no Conjunto Nacional você passava, tinha um gigantesco outdoor com vídeo do Rio de Janeiro. Formidável. Você fazendo ativação com influenciadores digitais. Então, esse investimento de mídia em torno de 12 milhões de reais no final de 2020, na virada para 2021. E agora, na virada de 2022 para 2023, quando se pensa assim, final de governo, vamos puxar o freio e tal, o governador investe mais 20 milhões de reais em publicidade. Sensacional. A maior parte desse recurso fora do estado do Rio de Janeiro. A gente sabe que muitas das vezes o governo investe em comunicação interna para melhorar a sua imagem com a população, o relacionamento com a mídia de uma maneira geral, e ele teve a coragem de investir esse recurso, boa parte dele fora do estado do Rio de Janeiro, na mídia fora do Rio de Janeiro. Então, realmente é uma sinalização que o governador dá para a população que é importante essa pauta. Isso me motivou muito a retomar a pauta do turismo agora, né? Me motivou muito pela disposição que ele tem em investir e tudo que a gente construiu, né? Se a gente deixou um plano estratégico de desenvolvimento do turismo, eu fico muito feliz de poder voltar e começar a colocar esse plano em prática. Que bom. E quando eu cheguei lá em 2020, em novembro de 2020, uma das coisas que a gente identificou é a necessidade de ter um plano estruturado, como eu disse, passando por quem for o gestor. Um plano que fosse apresentado à sociedade, e foi feito isso. No final do ano passado, a Secretaria apresentou um plano que a gente construiu para os 10 anos próximos do turismo, junto com a UF. Foi a instituição que venceu a licitação para poder construir esse plano. O estudo está feito, só que agora tem muitos desafios a serem enfrentados, e sem dúvida nenhuma aquele ali vai ser o norte da nossa gestão, e eu tenho certeza que o norte de quem passar pela Secretaria de Turismo nos próximos anos. Então a gente tem esse desafio, mas o governador, eu tenho certeza que vai continuar investindo muito, tanto na área de promoção, que é o core business da Secretaria de Turismo, mas também na área de infraestrutura. Esse é um novo desafio. A gente precisa investir muito em infraestrutura turística. Sem dúvida. A gente tem um hiato de longos anos sem investimento. Zero. A gente realizou agora, para você ter uma ideia, um plano dentro que a gente identificou nos fóruns regionais a necessidade de sinalização turística. A gente sabe que esse novo momento do turismo de proximidade gera um fluxo maior de turismo rodoviário, e a nossa sinalização era arcaica e uma vergonha, a verdade é essa. O último plano de sinalização turística, para você ter uma ideia, eu estava conversando com o nosso Nilo Sérgio, que foi secretário de Turismo, retoma agora para a nossa equipe como subsecretário. Parabéns, que bom. E o Nilo, ele, entre 2014, 2015 e 2016, ele falou, foi o último projeto de sinalização turística do Estado. Eu instalei 500 placas. Só agora nós instalamos 4 mil placas de sinalização turística em todas as regiões turísticas do Estado. Então esse é um exemplo também de quanto o governador, quando eu levei o projeto de sinalização turística, no mesmo momento foram em torno de 60 milhões de reais, e ele, dentro do Pacto RJ, que é o plano de investimentos do governo, separou esse dinheiro. Que legal. Esse recurso orçamentário. E também o projeto Turismo Presente, que é um plano de investimentos de infraestrutura, que nesse primeiro momento, pela dificuldade de produção de projetos, a gente identificou essa dificuldade, a gente estava muito refém das prefeituras trazerem projetos, e aí não chega no modelo que o Estado pode licitar, então deu um gargalo. A gente está retomando esse projeto de turismo presente, o governador já tinha autorizado orçamentariamente em torno de 100 milhões de reais para, inicialmente, pequenas intervenções nos municípios, porque não adianta a gente fazer uma grande campanha de promoção e chegar na ponta o turista não ser bem recebido, a cidade não ter infraestrutura para receber o turista. Então, tanto de serviço quanto de infraestrutura física. Então, o governador, a gente está trabalhando nesse novo projeto, esse novo momento do turismo presente, de entrega de muita obra de infraestrutura. Então, atacar em todas essas vertentes que são importantes, tanto na infraestrutura, promoção, e enfrentar a questão da segurança, que é talvez o principal gargalo nosso de imagem para o Rio de Janeiro. Mas a gente já reativou o Conselho Estadual de Segurança Turística. O trabalho que o BPTur e a DEAT fazem em conjunto com a Secretaria de Turismo e os outros órgãos do Conselho Estadual de Turismo tem dado já resultado, mas a gente tem que avançar muito mais, principalmente na sensação de segurança. A gente sabe que com a questão social aumentou o número de moradores de rua,
né? As regiões turísticas são regiões que são procuradas por esses moradores de rua, pela proximidade do emprego, no dia a dia. Então a gente precisa enfrentar esse problema da segurança pública, criando uma política estadual de segurança turística, também é meta da nossa objetivo dessa nossa nova gestão. Olha, vamos dar uma paradinha rapidinho nesse papo maravilhoso com o secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca. Já voltamos. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Voltando ao programa Marketing Business, hoje recebendo uma autoridade, o secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca. Gustavo, olha, eu tenho, e ele é prova disso, até em função da sua agenda extremamente ocupada, já fiz alguns convites e felizmente casou nessa sua retomada à secretaria de estar conosco. Não sei se é a sua primeira entrevista na retomada, mas, sim. Enfim, então para nós é uma honra ainda maior tê-lo nesse primeiro bate-papo para a nossa audiência sobre os projetos da Secretaria de Turismo do Estado. Secretário, desde já eu queria muito lhe parabenizar, sem demagogia, até porque eu militei, enfim, todos sabem, um pouco no período nessa área do turismo e para nossa... primeiramente é um prazer, né, trabalhar nessa potência que é o turismo, mas fundamentalmente a deficiência de investimentos que a gente vive, quer fazer, mas a gente vive em função de alguns entendimentos que eu não vejo no governo do Estado. Por mais que há limitações, o governo do Estado, o governador, tem procurado, e o senhor acabou de retratar aqui, o olhar e principalmente a vontade de fazer acontecer, né? Tanto é fruto que eu sempre, na minha época, tem que ter campanha publicitária, tem que ter campanha de marketing. Não adianta a gente querer ser um grande destino se não tiver na mão de quem compra a viagem. Hoje o mundo é muito rápido, moderno, e vocês fizeram uma campanha belíssima, o Rio continua lindo e perto. Fala um pouquinho dessa campanha que eu vou expor também algumas peças para que todo mundo possa ver. O Rio continua lindo e perto surge justamente naquele momento que a gente começou a vislumbrar o horizonte já da muito vacinação. Bom, né? O Rio continua lindo e perto. Porque é tudo perto, né? Então a gente vislumbrava essa chegada da vacina. Perfeito. Né, a diminuição das restrições sanitárias, mas em paralelo a isso, a gente acompanhava também a diminuição do número de voos internacionais, ainda muitas restrições sanitárias em alguns países, a alta do preço do dólar e do euro. Então você criava um público, o número era o seguinte, em 2019, em torno de 11 milhões de brasileiros foram para o exterior. Então você subentende-se que esses 11 milhões têm programação orçamentária familiar, tradição e cultura de viajar com a sua família. Então eles estavam ávidos, já pelos 2 anos da pandemia, trancados dentro de casa por viagem. Quero viajar, vou ter dificuldade de ir para o exterior por causa dessas... Dólar alto, dificuldade de voos, diminuição do número de voos e também as restrições sanitárias. Muita gente queria ir para o exterior com medo de não voltar depois. Então a gente ia ter esse público para captar e
O Rio de Janeiro sempre foi esse destino, a gente precisava pegar esse turista e trazer para o Rio de Janeiro na retomada. O turismo de proximidade, por isso o Continua Lindo e perto. Muito bom isso. Para marcar essa retomada nesse bem atual conceitual, momento. totalmente conceitual. E a gente tinha 4 pilares principais. Primeiro, uma campanha de publicidade, como eu já falei aqui. A gente investiu 12 milhões de publicidade fora do Rio de Janeiro. São os principais destinos emissores de turistas para o Rio de Janeiro. A gente foi para São Paulo, capital e interior. No interior, na região de Campinas e na região de Ribeirão Preto. Por que essas 2 regiões? Além de ter a cultura de vir para o Rio de Janeiro, também voos diretos para o Rio de Janeiro. A região de Campinas, no aeroporto de Viracopos, o aeroporto de Ribeirão Preto tem voos diretos, diários para o Rio de Janeiro. Mais a capital. Fomos a Belo Horizonte, também um grande emissor de turistas aqui para o Rio de Janeiro. Brasília, no Distrito Federal. Goiânia, que foi uma surpresa dentro da nossa pesquisa, que é um destino hoje emissor muito grande para o Rio de Janeiro. E que tem dinheiro. Tem dinheiro por conta do agronegócio crescente. E fomos ao sul do país, para o Rio Grande do Sul, para Festures, e fizemos uma campanha de promoção ali no sul do país. Então tivemos que também fazer uma escolha, né? Não dá para abrir muito, mas focamos nesses principais destinos, campanha de publicidade nesses lugares. Segundo pilar, um encontro de negócios, chamado O Rio é de Vocês. Um projeto que tinha sido idealizado pelo Nilo há muitos anos atrás, onde a gente leva daqui os atrativos turísticos do Rio de Janeiro, a hotelaria, né, todos os equipamentos, os municípios levando suas belezas, seus atrativos, e do outro lado do balcão lá a gente fazia uma mobilização para os agentes de viagem, para os operadores de turismo dessas regiões. Então com isso a gente colocava o produto Rio de Janeiro na prateleira. Fazia promoção, colocava o produto Rio de Janeiro nas prateleiras. A gente conseguiu também em parceria com grupos de shopping center que são muito fortes aqui no Rio de Janeiro, o Grupo Multiplan e o Grupo Allianz Sonai. Fantástico. Eles cederam para a gente espaços em shopping centers nessas localidades, gratuitamente. Sensacional. Quero reconhecer isso, o quanto essas instituições entenderam a importância da retomada, que impacta diretamente no negócio deles. Então, todos esses lugares a gente chegou com uns quiosques de promoção, stand, muito bonito. Que a FEComércio custeou toda essa operação. A gente pediu que fosse uma coisa lúdica, digital, colorida, tecnológica. Então usava óculos que a gente chama de VR 360, que as pessoas poderiam viajar pelo Rio de Janeiro, pelo estado, pelas diferentes regiões do Rio de Janeiro. Sem sair do lugar. E também fizemos um trabalho de ativação de evento, onde a gente contratou shows do artista Diogo Nogueira, que ele fez o show com a cara do Rio de Janeiro. Era um show que já estava rolando dele, mas parou por conta da pandemia, com cenário de Rio de Janeiro, com música do Rio de Janeiro. Né? E o Diogo vestiu essa camisa. Onde ele ia, ele era procurado para dar entrevista, para falar sobre isso, e ele defendia o Rio de Janeiro, falava uma pessoa formidável. Pessoa maravilhosa. Ganhamos o presente ainda do casal mais badalado do momento. Sensacional. Né? Ele faz a sua união aí com a Paola Oliveira, que também é uma artista maravilhosa também, que vestiu a camisa do Rio de Janeiro. E isso deu muita mídia também. Ajudou muito, o Diogo virou simplesmente um embaixador, e a gente pôde homenagear ele depois por ter vestido a camisa. Então esses 4 pilares que a gente desenhou como estratégia funcionaram muito bem integrando. Esses shows do Diogo não eram shows cobrados, eram shows para convidados, então a gente levava empresários, jornalistas, os operadores de turismo que participavam do encontro de negócio iam para o show, os influenciadores digitais, e a gente procurava fazer mídia local, o poder público local. Então a gente fez um grande envolvimento, deu trabalho, a gente rodou, ficou muito tempo fora de casa, mas o resultado veio com uma grande ocupação quase total no Réveillon, né? Logo no de 2021 para 2022. Então a gente ficou muito feliz com esse resultado e estamos recebendo agora esse prêmio lá em Madrid, na Fitur, reconhecendo a importância desse projeto para a retomada do turismo no Rio de Janeiro. Isso é fruto de trabalho. Não adianta querermos ser se a gente realmente não arregaçar as mangas e fazer a coisa acontecer. E eu fico muito feliz, porque a gente sabe desse potencial e sabe que o Rio cada vez mais, falo como um todo, olhando, investindo e trabalhando para que de fato isso aconteça, o resultado é certo, vai acontecer. Olha, o programa Marketing Business tem uma oferta muito especial para você, que nos honra com essa audiência maravilhosa. Você tem 10% de desconto no rodízio lá do Barra Grill, que é a melhor casa, a melhor steakhouse do Rio de Janeiro. É só chegar lá, procurar o maître e dizer: olha, eu sou espectador do programa Marketing Business. Não deixe de ir e você vai ter uma experiência e vivenciar as melhores carnes e o melhor serviço do Rio de Janeiro. Secretário Tutuca, participação do Estado nas feiras internacionais. Quer dizer, eu tive
em algumas grandes feiras internacionais, me impressionou a presença maciça de países e de estados com grandes estandes. Como é que é o estado do Rio de Janeiro nessas grandes feiras? Nós procuramos, nos últimos anos, participar de todas as feiras Uau. de renome internacional. Né? Sensacional. Esse ano a gente já tem programado agora para os próximos meses a Fitur em Madrid. Com stand próprio. Com stand próprio. A BTL em Lisboa. Né? Então temos um calendário extenso, tanto de feiras nacionais quanto internacionais, porque no primeiro momento, como a gente falou no Continua Lindo e Perto, a gente focou muito no turismo doméstico. E com a diminuição das restrições sanitárias, agora a gente volta a focar no turismo internacional. Então o Rio de Janeiro vai ser protagonista. A gente tem um calendário onde a maioria das feiras a gente participa com stand próprio, e aonde a gente não participar com stand próprio, nós vamos estar junto com a Embratur, no stand da Embratur, levando a nossa equipe, ocupando o nosso espaço e realizando atividades paralelas. Né? Porque você tem o stand, você tem a feira acontecendo, mas atividades de ativação, shows, cafés da manhã, jantares, fazendo para o nicho, né? Você fazendo uma campanha mais direta de promoção do Rio de Janeiro. Então a gente tem na secretaria, apesar de reduzida, uma equipe muito comprometida e muito capaz, qualificada de trabalhar. Né? Os profissionais se envolvem, têm feito com qualidade isso. A gente tem entregue aí stands e encontros com muita qualidade e tem também dado um resultado muito importante e também abrindo espaço. Da mesma forma que a Embratur abre espaço para os estados, a gente faz isso para os municípios. Perfeito. Os nossos municípios têm o seu espaço ali, eles que manifestam o interesse de estar participando, a gente reserva um espaço, insere eles nas nossas agendas, na nossa promoção, coloca eles para fazerem a divulgação desses municípios. Então, a gente faz essa atividade muito integrada com o interior do estado também. Que legal, muito bom. Abraçando os municípios como um todo e, evidentemente, o resultado vem. Olha, nós temos uma informação muito importante para você, que é diretor de marketing, diretor de produto, diretor de empresa, que queira apresentar aqui, expor a sua empresa, o seu serviço, enfim, a sua qualidade e competência para a nossa audiência extremamente qualificada. Anote aqui o nosso e-mail e faça contato. Programa Marketing e Business@gmail.com. Esperamos você. Secretário, queria falar sobre um tema que eu acredito ser fundamental e até pelo sucesso já, que são as leis de incentivo, né? A lei de incentivo ao esporte, estadual, a lei de incentivo à cultura e também as leis federais. Não cabe uma lei de incentivo ao turismo? Cabe, e esse foi um dos principais compromissos meus de campanha. Legal. Pela dificuldade que eu enxerguei de dentro, né? Porque a gente muitas das vezes queria atrair um evento. Claro que o calendário cultural e o calendário esportivo eles contribuem muito para o calendário turístico. Então isso tem que ser reconhecido e é uma das nossas também missões agora nesse trabalho, é consolidar um calendário de eventos do Estado, porque a gente pode ajudar a hotelaria a se organizar, né, a se deixar mais preparada para receber o turista quando tem um aumento de fluxo. Não só aqui na capital, que já tem um calendário extenso, né, de Réveillon, Carnaval, Rock in Rio, Stock Car que volta e outros eventos. Grandes eventos no Rio de Janeiro, que é uma vocação da cidade do Rio, mas principalmente o calendário do interior. Muitas feiras agropecuárias que foram morrendo pelo caminho por falta de incentivo, que são fundamentais para o desenvolvimento de muitas regiões do estado, né, e outras feiras de gastronomia, outros eventos que existem musicais no interior. Mas muito baseado na lei de incentivo à cultura e lei de incentivo ao esporte. Eu dou exemplo agora a ABAV, que é a principal feira de turismo do país, esse ano vai ser realizada aqui no Rio de Janeiro. Que é um pleito... Um pleito antigo. Quando eu estava à frente da secretaria, a ABAV Rio, né, o presidente Luiz Strauss me procurou, querendo trazer já em 2022 aqui para o Rio de Janeiro. Só que o Rio de Janeiro hoje, por conta do regime de recuperação fiscal, ele tem uma limitação. Ele não pode fazer patrocínio direto para nenhuma atividade. Isso é uma das condições da recuperação fiscal. Mas as leis de incentivo podem ser utilizadas quando você abre um espaço fiscal para uma empresa patrocinar um evento. E a gente não tem hoje a lei de incentivo ao turismo. A gente tem do esporte e da cultura. E que usa muito e dá muito resultado. Sem O que a gente está propondo, eu já dei entrada na Assembleia Legislativa, é a criação da Lei Estadual de Incentivo ao Turismo. Que maravilhoso. Que nos mesmos moldes da cultura e do esporte, maravilhoso. A gente faça uma isenção fiscal para as empresas virem patrocinar. Por conta disso, por exemplo, a Feira ABAV não é de cultura nem de esporte, mas ela é de interesse turístico. Ela poderia receber, não será esse ano, está sendo, tem que se reconhecer que é o trabalho da FEComércio do Rio de Janeiro, o presidente Antônio Francisco Queiroz fazendo um belíssimo trabalho, garantiu a vinda da ABAV
aqui para o Rio de Janeiro. Mas a gente precisa ampliar esse leque, esse calendário, e para isso a gente precisa ter, por exemplo, o Rio Boat Show, que é uma grande feira náutica, a maior do Brasil. Enorme. Não tem sentido a maior feira náutica do país ser feita na capital, em São Paulo, onde não tem mar. Não tem sentido. Né? O nosso cenário aqui, que ela continue acontecendo em São Paulo, mas a principal feira tem que ser no Rio de Janeiro. Para isso precisa ter uma conjuntura, e a gente não pode, por exemplo, fazer um incentivo pela cultura e pelo esporte, porque é um evento, uma feira de negócios. Então essa é a pegada. Já existe no CONFAZ, que é o Conselho de Secretários de Fazenda, que é uma aprovação de uma lei similar em outros estados. Isso facilita a nossa aderência, a nossa adesão a esse incentivo. A nossa equipe já trabalhou em cima disso. A Secretaria de Fazenda agora trabalha para fazer adesão ao CONFAZ, e no retorno a gente regulamenta essa medida aqui no Rio de Janeiro e passa a valer. Eu tenho muita esperança que ainda até o meio desse ano a gente consiga estar fazendo valer a lei de incentivo ao turismo aqui no Rio de Janeiro. Evidentemente, os deputados têm boa vontade, bom senso, em entender que isso é o nosso negócio. Né? Quer dizer, quanto mais turismo... Veja, turismo movimenta 52 segmentos da nossa cadeia produtiva. Tudo é turismo. O esporte é turismo, a cultura é turismo. Então, se nós não tivermos um turismo forte, sem dúvida vai gerar mais empregos imediato. Não há nada mais rápido para gerar emprego, gerar renda, gerar impostos, do que turismo na cidade, no estado como um todo. Né? Quer dizer, está gerando emprego, está gerando consumo, está gerando hotel, está gerando táxi, está gerando tudo. Então, esse entendimento, eu fico muito feliz, sem demagogia, do entendimento do governo do Estado em olhar para esse negócio como todos deveriam olhar. Quer dizer, turismo não é lazer, turismo é negócio. Está aí Ponta Cana, está aí grandes cidades do mundo que entenderam que, de fato, o turismo é o seu principal negócio, estão investindo pesadamente e o retorno só vem a crescer. Secretário, a relação acabou de assumir uma ministra nova no turismo, a senhora Daniela, e evidentemente eu torço que de fato tenhamos o que não tivemos, lamentavelmente, até em função de problemas de pandemia e tudo mais, mas precisa ter um olhar grandioso e evidentemente investimentos grandiosos, federais e apoiando os estados para que a gente cresça. Como é que inicia essa relação com o Ministério do Turismo e com a Embratur, evidentemente? A expectativa é a melhor possível, né? Nós temos a ministra do Turismo, o presidente da Embratur do Rio de Janeiro. Né? Os dois oriundos da política. Maravilhoso. As pessoas às vezes têm esse preconceito. Vai botar um político, vai botar um político. Muitas das vezes a estrutura política é o que te dá força para conseguir o recurso para fazer a política pública. Tem todos os entendimentos. Então isso tem que deixar claro. Você entender que a ministra é de um partido, é indicação de um partido grande, que tem uma base de sustentação grande no Congresso Nacional, que pode colocar emendas parlamentares na pauta do turismo, pode pressionar o governo, que é assim que funciona, não é a pressão pejorativamente falando, é você pressionar por política pública. Então dizer, olha, já que essa pauta está, no caso agora, com União Brasil faz questão que o recurso seja investido no turismo, porque é a marca do partido que está ali. Então isso é política no mundo inteiro, é assim. Então muito do que o governador investiu no nosso turismo aqui por conta do meu poder, muitas das vezes, da nossa equipe de convencimento dele que dá importância política para isso. De fato. Então, aproveitar esse momento, aproveitar essa oportunidade. A ministra ela tem uma sensibilidade grande, sabe da necessidade de poder que o Rio de Janeiro tem para o desenvolvimento do turismo, a potencialidade que a gente tem aqui. Aproveitar isso para poder enfrentar alguns gargalos que necessitam no governo federal. Que a gente precisava ter mais atenção, a gente espera ter agora. É uma pauta que é fundamental, senão a gente não vai avançar, os números vão continuar sendo rasos como são hoje. É a pauta do nosso sítio aeroportuário. Eu ia falar sobre isso. A guerra que se tornou entre Santos Dumont e Galeão virou uma loucura. É uma guerra que é uma guerra imbecil, se eu desculpe o termo. É verdade. Porque é uma guerra de narrativas. O que aconteceu muito claramente na minha cabeça é o seguinte: o governo federal precisa tem um programa, e é justo que tenha, de concessões. E aí, muitas das vezes, cai na mão de um técnico. O técnico olha número. Muito raso o número. Ele olha e fala o seguinte: eu tenho que conceder 3 aeroportos lá no interior de Minas Gerais. 3 regiões lá que tem aeroportos que são deficitários. E eu preciso botar isso num lote de alguém que tenha condição de sustentar e pagar essa conta. O que eles bolaram lá? Vamos botar no Santos Dumont, que é um aeroporto que é rentável,
E no Jacarepaguá, que também não é um aeroporto de lazer, mas é um aeroporto executivo e de offshore também, de atendimento a plataformas. E também tem um negócio imobiliário, porque os terrenos aqui do aeroporto de Jacarepaguá são alugados para atividades comerciais. Então são aeroportos rentáveis. Pegaram os 2 aeroportos do Rio de Janeiro e colocaram nesse lote. E para melhorar a condição para o empresário aderir a essa concessão, eles começaram a inflar o Santos Dumont. Eles aumentaram o número de slots, ampliaram a autorização de voo no Santos Dumont, canibalizando a operação do Galeão. Sobrecarregando um e diminuindo a operação de outro. Só que os desdobramentos da diminuição do voo doméstico no Galeão são muito maiores do que a gente possa imaginar. Porque quando você diminui o voo doméstico aqui no aeroporto, que são as maiores pistas do Brasil, você diminui a operação internacional, a operação comercial, a geração de emprego que tem ali, a operação de carga e também a operação de manutenção. Que é um grande negócio. Que é um grande negócio, que gera muito valor, gera emprego de alto valor, de alta remuneração. Então, eles esvaziam o Galeão para poder inflar o Santos Dumont. Mas não tem sentido. O sentido é o cálculo raso já que aí começaram a questionar a concessão do Galeão. Uma concessão mal feita, foi muito caro. Isso não está na pauta no momento. A concessão estava feita, a concessionária que estava lá é a maior concessionária, uma das maiores do mundo. Né? Investiu a Changi, investiu pesado ali. E está pronto. Está pronto o Galeão para ser ocupado. Então precisa existir uma medida dura e imediata. Não dá para ficar esperando um processo de concessão, que vai fazer um estudo, porque a gente está morrendo nos nossos voos internacionais. É difícil você conseguir voo direto hoje, aqui do Rio de Janeiro, para qualquer destino dos mais tradicionais possíveis. E que sempre foi um polo emissor. Exatamente. Absurdo. Pela vocação que a gente tem para o turismo e pela qualidade do nosso aeroporto. Então a gente enfrentou também uma guerra fiscal de outros aeroportos. Fortaleza, pela proximidade ali com a América do Norte e a Europa, diminuiu o seu imposto, zerou o imposto do voo doméstico, que é o maior custo do voo, é o querosene de aviação. Então ela zerou o ICMS para o aeroporto zerou, e o CONFAS permitiu isso pela localização, e o Rio de Janeiro ficou atrás. Belo Horizonte fez a mesma coisa, diminuiu o seu imposto para Brasília, fez a mesma coisa. E a gente foi ficando para trás. O que o governo do estado fez? A gente provocou, no passado agora, a gente fez uma lei reduzindo o ICMS do querosene de aviação para os aeroportos internacionais do Rio de Janeiro. Nós temos 2, nós temos o Galeão e Cabo Frio, que é aeroporto internacional também, e os aeroportos regionais do interior do estado. Quem abastecia no aeroporto regional para fomentar o voo, né, para o interior do estado e no aeroporto internacional teve a redução máxima possível para 6% o querosene de aviação, do ICMS do querosene de aviação. Isso gerou igualou a nossa condição de competitividade. Só que não surtiu o efeito necessário por conta que os slots no Santos Dumont voltaram a ser obrigados a serem ocupados pela ANAC. Durante a pandemia eles flexibilizaram isso, então as companhias começaram a tirar voos do Santos Dumont e colocar no Galeão. Quando termina essa determinação, ou você volta e ocupa seu slot aqui no Santos Dumont, você vai perder esse slot. E como a operação do Santos Dumont é uma operação mais rentável para a companhia, pela operação, eles voltaram correndo aqui para o Santos Dumont nesse primeiro momento. Então a gente precisa urgentemente enfrentar esse problema, para a gente voltar a ter a conectividade, porque os voos internacionais, em torno de 40% a 50% são de passageiros para o destino. Quem vem de Miami, por exemplo, para o Rio de Janeiro, 40% a 50% fica no Rio. A outra metade procura outros destinos no país. É assim que funciona a conectividade do voo internacional. Então é fundamental a gente ter conexão para voltar a ter os voos internacionais e voltar a gerar o aeroporto do Galeão e a economia do turismo. É óbvio. É óbvio, e se não tiver, evidentemente, esse entendimento não é matemático, né? Quer dizer, é claro que tem que ter as limitações, evidentemente técnicas, mas isso é matemático e se não tiver uma resolução imediata, a gente fica para trás, como ficou um bom tempo. Vamos dar uma paradinha rapidinho nesse papo maravilhoso com o secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca. Já já a gente volta.
Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Voltando ao programa Marketing Business, hoje com o secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca. Secretário, eu queria falar sobre carnaval, né? Eu, quando estive na Rio Tour, e eu sempre falei isso na época, por mais que seja um evento do município, mas a participação, e sendo muito justo, a participação do Estado é enorme. Sim. É enorme. Eu sinto falta de uma participação mais efetiva do Estado do Rio de Janeiro, pleiteando isso junto à Liesa, porque, veja, as marcas patrocinadoras, a maioria vem através da lei do Estado. 2, nós temos escolas de samba no Estado, não é só no município. Como é que esse entendimento, esse olhar agora voltando da nova gestão, de estar mais próximo no maior espetáculo da terra, que é o Carnaval, não só pela beleza, mas fundamentalmente pelo relacionamento que a gente faz ali com grandes empresários, executivos, enfim, como é que é esse entendimento? Desde o Carnaval passado, com a retomada de fato do Carnaval da Sapucaí, o governo do Estado tem procurado, primeiro, utilizar o seu espaço para relacionamento, como você disse. A gente teve, do governo do Estado, muito boa vontade de trazer operadores de turismo, agentes de viagem, pessoas de companhias aéreas, nesse espaço do Estado. Então o governador deixou isso a gente bem à vontade para isso. Me permita fazer uma colocação, desculpa, claro, eu não vou perder. Também a imprensa tem que ter um olhar, porque o camarote do município, o camarote do governo do Estado está se gastando, isso é investimento. Você está se colocando um uísque. Isso é bobeira. O que isso gera de resultado em termos de retorno de investimentos para quem está ali, evidentemente sendo convidado com estratégia, né? Empresários, executivos, diretores de empresas que vão investir no Estado. Isso é uma bobeira ficar criticando atitudes tão pequenas para o volume de retorno que vai dar esse relacionamento. Você vê os grandes eventos que fazem grandes espaços de patrocinadores e principalmente de relacionamentos para trazer negócios. Perdão, mas eu queria colocar perfeito. isso. Até pela sua experiência, você sabe bem como isso funciona. E muitas vezes a demagogia que é colocada no problema do investimento. Então a gente atuou primeiro nessa questão do receptivo, né, de ter um espaço para fazer essa ativação, esse network com todo o trade. E em paralelo nós fizemos uma grande campanha de publicidade também para promover os outros destinos do Estado, dentro da Sapucaí. Então você tinha vários painéis dentro de várias áreas onde você identificava, você que veio para o Carnaval, Costa Verde, você que veio para o Carnaval, tem aqui Agulhas Negras, né? Vale do Café, Costa do Sol, Serra Verde. Então a gente utilizou também disso, né, para poder dizer, aquele turista internacional que está aqui para dizer, o Rio de Janeiro não é só a capital. Não é só. Próxima vez que você voltar, pensa em dar uma esticadinha. Vai para a região central. É isso. Então a gente utilizou muito disso. Como você disse, a Secretaria de Cultura abriu o edital e conseguiu colocar o patrocínio, que é a boa parte do recurso para rodar as escolas de samba vem por esse patrocínio. E também, não só na Sapucaí, né? O Carnaval como um todo, de outros lugares, no interior. Então a Secretaria fez um belo trabalho, a Secretaria Daniela Barros, que retorna também agora, continua na pasta, né, já que ela não saiu, tem feito esse trabalho. Então a gente, acho que com o tempo, é natural que o governo ocupe esse protagonismo. E a gente faz esse papel de dizer para o turista, muito obrigado por você estar aqui e conheça mais o nosso Estado. Então acho que essa é a linha da estratégia que a gente atua ali. E o governador também é um apaixonado pelo Carnaval, está lá sempre e tem funcionado bem dessa maneira. Não, é justo, porque na hora de pedir apoio ao governo pela lei, né, todo mundo bate lá até para as marcas virem, né? E também a gente tem que colocar aqui a importância
e também gerar esse retorno para o Estado, porque é um participante extremamente importante nesses grandes eventos, não só no Carnaval, nesses grandes eventos do município do Rio de Janeiro. Secretário, queria falar sobre um olhar de um profissional muito importante para nós, que é o guia de turismo. Há algum projeto, algum programa direcionado para esse profissional extremamente importante para recebê-los, o turista na cidade? A gente tem duas vertentes importantes para isso. Primeiro é a qualificação. Perfeito. A gente precisa cada vez mais formar guias, e não só guias, mas profissionais da área do turismo, né, da área de hospitalidade e lazer, que é o termo técnico aí da parte de qualificação profissional. Dentro dessa vertente, a gente quer construir um projeto chamado Escola Estadual de Turismo. Legal. Onde a gente consiga entrar com os cursos de formação inicial, curso de camareira, barman, receptivo falando outros idiomas, vários cursos de formação inicial continuada, o curso FIC, que é conhecido. Também os cursos técnicos de guia, né, e outras profissões que possam ser feitos, né, o curso, muitas das vezes, o subsequente, aquela pessoa que já fez o ensino médio, poder fazer sua especialização em guia, fazer o curso também superior e a extensão. Então isso a gente vai buscar uma parceria com uma instituição do Estado que tem toda essa gama de trabalhos, que é a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, que envolve FAETEC e CCERJ. Então a gente tem dentro de casa a solução e agora com o tempo a gente vai conseguir avançar. A gente já tem feito conversas internas no governo para isso. Então tem que investir em qualificação. Segundo, é melhorar a comunicação e a fiscalização desse trabalho. Isso a gente tem que reconhecer que é um gargalo. A gente está estudando junto com as guardas municipais, porque isso tem muito da atividade na ponta nos municípios. Porque aí você pode parar para pensar, como é que faz? Ao Rio de Janeiro, as paineiras, o Corcovado, o Pão de Açúcar, mas você tem um problema hoje, por exemplo, do guia de turismo que vai para as cidades fazer o day use, que é um problema hoje que cada cidade enfrenta de uma maneira. Umas incentivam, outras coíbem o day use. Então, isso é uma discussão muito local. Então, essa fiscalização passa muito pela prefeitura. Então, a ativação das guardas municipais, as secretarias municipais. E uma parceria que a gente está trabalhando com a Polícia Militar, com o Batalhão de Policiamento Turístico, para poder fazer esse trabalho de fiscalização, não só para coibir, para enfrentar, mas principalmente para instruir a forma correta de fazer. Porque quando se encontra muita facilidade, eu estava conversando essa semana com um agente de segurança, ele estava falando uma prática que está acontecendo hoje. O guia de turismo vai no caixa, às vezes compra o ticket com desconto, passa no cartão de crédito, fica na fila tirando do equipamento turístico o cara, e muitas das vezes esse ingresso é falso. Então tem que coibir esse tipo de atividade que, na sua pequena parte, mas acaba atrapalhando a imagem do trabalho dos guias de turismo, que é um trabalho que é fundamental, que é quem está na ponta fazendo turismo. Está abraçando, recebendo. Então, passaram por muita dificuldade durante a pandemia. Parou, né? Parou toda a atividade, o guia sofreu muito, que muitos deles são autônomos, muitas vezes não tem carteira assinada, depende de cada uma daquele trabalho, daquele passeio, daquele guiamento que eles fazem. Então, eles vivem um outro momento agora com essa retomada, mas a gente pretende criar essas políticas de qualificação e de melhoria na fiscalização, que hoje é um gargalo, é uma falha que existe, e a gente está estudando maneiras para que a gente possa coibir esse problema. Que bom. Bem, a gente está quase terminando, impressionante como passou rápido, já chegando a quase 50 minutos, mas eu queria antes deixar aqui registrado, por isso que eu fiz essa questão da pergunta relacionada ao guia, é muito importante. Nós já temos uma característica, o Rio de Janeiro, o carioca, o fluminense, de receber bem o turista. Quer dizer, a gente já nasceu com isso, o sorriso estampado no rosto, a gente sabe receber, gosta de receber, mas é importante, e fica aqui uma dica, a conscientização da população como um todo da importância desse negócio do turismo. A gente tem que receber bem, mas tem que tratar bem, não, evidentemente, causar desconfortos ao turista na cidade, porque ele está trazendo recurso para que a gente possa melhorar os hospitais, as ruas, as escolas. É dali que vem um recurso imediato. Então, vamos ter essa consciência da importância do turismo na cidade, do turista na cidade, que ele não só está vindo se divertir na nossa casa, mas fundamentalmente trazendo receita, trazendo negócio para que a gente possa ampliar. Secretário, esse programa é um programa que a gente tem a preocupação também de um direcionamento para os estudantes, né? Estudantes de comunicação, de marketing e de turismo, evidentemente. A sua trajetória é fantástica e comprovando agora cada vez mais essa sua retomada à secretaria, um belíssimo trabalho.
Qual é a mensagem que o senhor deixa para esses estudantes que querem amanhã chegar a ser um secretário de turismo, galgando aí uma belíssima trajetória? Deixa uma mensagem para eles, por favor. É muito importante ver o horizonte que tem hoje de oportunidades nessa área, né? De comunicação, de marketing, de desenvolvimento de produto, principalmente digital, para essa área do turismo. Hoje é essencialmente digital. Tá tudo aqui, né? Tá tudo no smartphone, né? A gente que viaja, programa a viagem toda ali, já deixa tudo organizado, georreferenciado. A minha esposa até brinca comigo e fala assim, não sei para que você viaja, você já faz a viagem toda aqui dentro de casa. Eu falo que é para explorar melhor quando chegar lá. Pré-viagem. Pré-viagem. Mas as pessoas fazem muito isso, né? Claro que o trabalho das agências é importante, né? E existe na rede social, às vezes, muita pegadinha também, tem que saber separar isso. Mas a oportunidade é muito grande. A gente tem visto, eu durante a campanha, agora de reeleição para deputado estadual, eu andei por, às vezes, comunidades aqui do Rio, regiões mais pobres aqui da capital, que você não imagina. E eu encontrei, por exemplo, uma loja de roupa, que no fundo da loja a menina tinha um escritório que era uma agência de viagem, no subúrbio aqui do Rio de Janeiro. Que interessante. Organizando encontros ali daquela região, conhecendo o interior do estado, organizando viagens internacionais. E a agência de viagem dela era ela, um smartphone e um computador. Impressionante. Então a gente tem muita oportunidade nessa área, é uma área que depende muito de comunicação, é muito rápida, e vocês podem ter certeza que é uma área que gera oportunidade para esses novos estudantes aí que vão estar chegando para o mercado. Então tem que se aprofundar, estudar e participar, estar ligado aos eventos, às atitudes, às ações da Secretaria, porque sem dúvida é um belo e um grande negócio que nós fomos abençoados em receber tudo pronto, as belezas para todos os gostos. Agora é trabalhar cada vez mais e fazer disso cada vez mais e com mais profissionalismo um grande negócio. Eu queria lhe presentear, estamos chegando a 52 minutos do programa, mas com uma singela um presente, que é o meu livro Evoluir a Sua Marca, que nós falamos aí um pouquinho da nossa trajetória de mais de 1.500 eventos, mas fundamentalmente mostrando um pouquinho que nós não só estamos aqui para evoluir, mas construir a nossa marca pessoal. E o senhor é uma marca pessoal, né? Sem sombra de dúvidas, é querido, tem feito um trabalho de excelência, mesmo com as limitações, mas tem feito mesmo assim um trabalho junto e à frente da Secretaria, levando o nosso Estado num lugar e num patamar que merece. Secretário, obrigado. Suas últimas palavras. Eu espero ter procurado falar de todos os temas e o programa está aberto aqui para falarmos mais e mais de projetos vitoriosos da Secretaria. Marcelo, obrigado aqui pelo presente, pode ter certeza que eu vou ler aqui em breve. Estou terminando de ler o livro do Ornelis agora. Legal, fantástico. Fui presenteado por ele agora no final do ano, e presidente do nosso partido, presidente de honra. Um grande personagem político. Mas eu estou muito feliz de retomar a parte do turismo, uma coisa que realmente me encantou. Como eu disse, já passei por várias áreas da minha carreira, fui da ciência e tecnologia, da assistência social, da inovação, e agora no turismo, que é uma área que me encantou. Que é uma potência. Além do trabalho que eu já continuo fazendo como deputado estadual, de defender os problemas do interior, que é onde eu tenho uma base muito forte de atuação, mas a pauta me consumiu assim pro bem, né? Eu fui cooptado pelo turismo, o pessoal brinca com isso, e a gente precisa ter essa conscientização, da mobilização política, de entender que a gente precisa eleger os nossos representantes, porque a nossa democracia vive disso. Quando a gente elege representantes do turismo, é a população dizendo, eu quero turismo. Isso acontece em todas as áreas. A gente precisa estar cada vez se mobilizando. A gente conseguiu avançar, ampliei minha votação agora nessa eleição. Grande votação. Mas a gente tem que ter conscientização. Não é só, não estou falando puxando a sardinha para a minha brasa, mas de uma maneira geral, ter cada vez mais representantes que defendam essa área. Estou muito feliz com a atenção que o governador Cláudio Castro tem dado, o momento que ele tem construído para o nosso estado do Rio de Janeiro, com a equipe que a gente formou também na Secretaria, agradecer a todos que trabalham conosco lá na Secretaria, que se esforçam muito. Você sabe que o poder público, o recurso é sempre menos do que necessário, né? Então a gente precisa se adequar ali, a galera se desdobra para poder entregar, porque vê também que em cima a gente está suando e está trazendo as melhores condições de trabalho. Então agradecer essa oportunidade, dizer que eu estou muito otimista com o futuro do nosso turismo, e a gente precisa tirar do papel aquela máxima que a gente ouve há muitos e muitos anos, que o turismo é o novo petróleo do Rio de Janeiro. Então a gente precisa botar isso para fora, botar em prática, e essa é a nossa missão ali no turismo do estado do Rio de Janeiro. Que bom. Eu digo sempre, o turismo não é a nossa vocação, é a nossa solução imediata. Secretário, muitíssimo obrigado. Estamos terminando e finalizando esse papo com o secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca, esse grande personagem, não só político,
mas que tem feito um trabalho esplêndido na gestão do turismo do Estado, e eu queria, evidentemente, agradecer a todos que ficaram até aqui conosco ouvindo essas informações e o futuro do nosso turismo, e agradecer também ao nosso parceiro, Barra Grill, que tem nos apoiado, oferecendo o programa. Você que é nosso telespectador, procura lá o Barra Grill aqui na Barra e tem 10% de desconto no rodízio. Muito obrigado a todos vocês, um forte abraço, tchau! TVC, a TV do Correio da Manhã.